Aí eu peguei e entrei atrás do lençol, que a gente chama de quieto, do banheiro, né, que é o boi. Aí eu entrei atrás do quieto, isso igual o filme mesmo, né, que o polícia veio, abriu, você tá ligado, pôs o revólver na minha cara, eu falei, nossa, fui nessa. Engatilhou, aí apareceu um tenente, e esse tenente apareceu atrás dele assim, falou assim, aqui não, aqui não. Aí ele desengatilhou e saiu dando risada. Então quando os caras entram fuzilando, chegaram, nós desce, nesse caminho muitas pessoas foram mortas também. Chegar lá, nós temos que ficar nessa posição, inclusive dessa camisa aqui, ó. A gente fica nessa posição lá embaixo, todo mundo mão na cabeça, chegado agachado. Inclusive teve um polícia que quando nós estávamos lá embaixo, ele falou assim, o que tá ferido? Putz, aí teve uns caras, vem cá, quem mais? Não. Pegou essas pessoas, levou pra barbearia, que era o lado da igreja evangélica a igreja, uma igreja evangélica que tinha lá, e Nossa. nós escutou vários tiros. Primeiro nós escutou os cachorros, aí aqueles gritos, ai, cara, um grito monstro, tá ligado? E os cachorros, uau, dava pra saber que eram os cachorros que estavam estraçalhando. Aí daqui a pouco nós escutamos um monte de tiro. Aí, ali no canto, teve um preso que deu um empurrão no funcionário. Mas, mano, a gente estamos falando de um lugar violento que já vi funcionário sair na madeirada de lá de dentro. Já teve mortes de diretor lá dentro daquela cadeia, já, de preso matar. E a polícia não entrou, o batalhão de choque não entrou, não. Os próprios funcionários resolveram. Só que aí o funcionário também olhou pro cara e falou assim, ó, porque o cara não veio, tipo, deu aquele empurrão, sei lá, o cara empurrou, falou, ó, senhor, calma aí. Aí ele falou assim, ó, você me empurrou, você sabe que depois que terminar tudo isso, você vai pro castigo. Ele falou, não, eu sei disso já, mas depois que terminar, agora nós não vamos, certo? Na hora da tranca, o senhor pode vir, minhas coisas vai estar arrumadas, eu vou pra tranca. Acabou, porque ele já sabia que ele não podia tumultuar, porque nós não quer saber, empurrou o funcionário, problema seu, xará, segura o seu refrão aí, vai pro pote. Nós não quer saber, nós vai tumultuar por causa disso, tá ligado? E ele Ele sabia. deu mancada, né? Não, é o proceder. Não, mano, é assim, se a gente parar pra pensar, o funcionário ele sempre vai estar errado ali naquela visão lá, você tá ligado? Só que, pô, porque ele tá tentando impor um barato que ele já sabe também que não é pra impor. Você tá ligado? Não é aquele horário ali. 4 horas é horário de tranca, vem tranca. Se nós não quiser entrar, aí sim é tumultuar, porque é o horário. Tá ligado? Mas se nós estamos fora do horário, não tinha um porquê Tava na ele vir. razão. Você entendeu? Então é tudo questão de pá, mas mesmo assim ele que tinha que se virar. Tudo certo. Aí o funcionário desceu, nós tá pensando que os caras tá lá embaixo, os caras saiu fora falando que tava tendo rebelião, mano. Já era. Aí quando nós vimos que essas muralhas internas começou a encher de PM, o helicóptero, eu falei, mano, o bagulho tá louco, tá ligado? Mas mesmo assim, a gente tá pensando o quê? Bom, os caras vão. Primeiro nós pensamos que os funcionários iam entrar, quando nós vimos a PM, falou assim: ó, o choque vai entrar, porque quem entrava dentro dos presídios, né, nessas situações de rebeliões, como qualquer outro tipo de tumulto, era o choque com o cachorro. Então nós, pô, daqui a pouco o choque entra, já era. Vai tomar canada, vai tomar um pau. Isso aí é, mano, é de praxe, mas já tá todo mundo preparado pra isso. Certo? Não, mas de repente, você tá ligado? Eu morava no terceiro andar, eu morava no 313E, aí teve um mano lá que o cara gritou, mano, a rota e tal, ótimo. Uma rota, pô. Ó, quando a gente fala de rota em 1990, a gente estamos falando, você tá ligado, de uma polícia de elite que era chamada de Esquadrão da Morte. Mas quem chama de Esquadrão da Morte não é o Nenê, não é o Maurício. Quem chama de Esquadrão da Morte é o livro Era do o, Caco Barcelo, o era o próprio Rota Estado. 66. O Era o Rota próprio 66 Estado. tava lá escrito, você tá ligado? Nessa época, um pouco antes, já falando isso. Então, quando a polícia entra, você tá ligado? Os caras não teve ideia, nós não tinha refém, nós não tinha o que negociar. O cara entrou metendo bala, mano. Poucas ideias, não teve ideia. Do jeito que o cara entrou, você tá ligado? Os caras entrou matando. Só que, ó, mesmo na entrada dos caras, a gente não tinha noção, você tá ligado, do que as pessoas estavam sendo mortas. Nós não tinha noção. Já estamos escutando tiro, gritos, você tá ligado? Naquela época não tinha bala de borracha, você tá ligado? Mas tinha de festim, mas a gente sabia que não era de festim, mas tá, os caras estão dando tiro pra cima, os caras estão dando tiro pra apavorar. É isso que nós pensamos. Quando os caras chegou no terceiro andar, aí eu tava na frente da porta da minha cela, quando os caras viraram na galeria assim que nós moramos, o cara deu um tiro, mano, o cara deu um tiro de fuzil, matou o cara no fim da galeria. Aí eu falei, nossa, mano, os caras estão matando, mano, o cara deu um tiro. Mesmo assim, eu não imaginei que o cara. Atravessou? Bateu no cara, ou não, o cara tava lá do lado da parede, assim, ele colou na parede e foi descendo que nem uma sanfona, mano. E eu tava segurando na porta, então conforme eu olhei, falei, caralho e tal. Falei, mano, não sei se o mano morreu ali, mas esse pau, o tiro pegou. Mesmo assim, eu congelei na porta, eu não conseguia nem entrar nem sair.
Os mano que moravam comigo falavam assim: "Porra, mano, entra, entra". Eu falei: "Tô tentando". Aí o cara deu um tiro de 12 na porta, a porta bateu na minha cara, eu encostei a porta e entrei. Porque não tinha como fechar a porta, não tem como você esconder dentro da cela. A cela é um quarto disso daqui, e se daqui fosse a nossa cama, você vai esconder atrás de uma madeira, mas esse daqui não, esse daqui é grosso. Vai atravessar. Madeirete de um dedo ainda, Vai mesmo, atravessar. metade desse. Você não tem onde se esconder. É. Aí eu peguei e entrei atrás do lençol, que a gente chama de quieto, do banheiro, né, que é o boi. Aí eu entrei atrás do quieto, isso igual o filme mesmo, né, que o polícia veio, abriu, você tá ligado, pôs o revólver na minha cara, eu falei, nossa, fui nessa. Engatilhou, aí apareceu um tenente, e esse tenente apareceu atrás dele assim, falou assim, aqui não, aqui não. Aí ele desengatilhou e saiu dando risada. Aí eu falei, nossa. Aí o tenente entrou, falou assim, ó, todo mundo tira a roupa e tal, e pá. Ele falou até descasca, né? Descasca é tirar a roupa, fica todo mundo de cueca, mão na cabeça, você tá ligado? Vocês vão sair, certo? Passar pelo corredor polonês do choque, você tá ligado? E lá embaixo Espada no vocês meio dos ficam. caras. É, aí já era o choque. Você tá ligado? A rota já tava entrando em primeiro, em rota o gato entrando, você tá ligado? E o choque vinha vindo atrás com os cachorros fazendo o corredor polonês. Pra quem não sabe, o corredor polonês é quando os policiais ficam Fileira. perfilados frente a frente, você tá ligado? Com os cachorros e você tem que passar no meio. Você tá ligado? Então, nisso daí, eu vi muitas pessoas, você tá ligado? Serem mortas, né? Nessa caminhada, você tá ligado? O cachorro mordendo muitas pessoas, você tá ligado? Mas conseguimos descer. E quando nós descemos, nós ficamos dentro, você tá ligado? Do pavilhão. Porque se vocês pararem para olhar ali, ó, é um quadrado, certo? Que tem um núcleo lá ali dentro. Ali dentro é o pátio interno. Muitas fotos aí que os caras mostram, você tá ligado? Os caras deitados no campo, aquilo ali é tudo, não é foto da época da casa do massacre. Isso aí é conversa fiada. Até hoje, tá ligado? Eu só vi uma só que um pesquisador mostrou, porque ele pegou do Negrini essa foto, tá ligado? Uma outra pegando fogo. Quem pôs fogo, mano? A gente estamos falando de bens, mano. Você tá ligado? A cela lá dentro era como se fosse sua casa. Tudo que você tinha lá, sua família que trouxe. Como que você vai pôr fogo? É diferente de penitenciária. Penitenciária é o Estado, você tá ligado? Que dá a Que cela é fornece. do Estado. Então os caras quebram, põe fogo. Punha, né? Hoje em dia não tá tendo isso. Mas punha fogo. Mas na detenção, não. Na detenção você não punha. Tá ligado? Aquela foto do cara andando lá em cima, lá e entrando numa janela lá que tava sem as grades, aquilo ali também não foi. Você tá ligado? Na época. Aquela jogada, você tá ligado? Que mostra no filme os caras pegando a privada e jogando, mentira. Sabe por que nem tinha daquelas privadas na época no Pavilhão 9, Era mano? só no chão. É aquelas turcas. No Você tá ligado? chão. Aquelas de chão. Então quer dizer, porra, mano, você vai os caras pôs com o cara conversando e jogaram uma privada. Nem tinha Ah, aquela tinha tipo de a privada. treta no jogo de futebol, né? Que os caras. Isso, mentira, não teve Balela, aquelas né? agressão, tava tendo jogo, os caras tava jogando, aí os caras subiram, queria saber, porque os caras subiram bem nessa hora, porque os caras tava recolhendo, os caras tava no campo, tá ligado? Certo. Então os caras começaram a recolher e os caras queriam saber o que tava acontecendo, mas não teve briga generalizada, você tá ligado? Não teve nada disso, mano, cê tá ligado? Por quê? É que nem eu falei pra você, você mora comigo, você tá ligado? Você é o filho de um amigo meu, você é meu sobrinho, como que alguém vai te agredir, mano, e a gente vai ficar olhando? Tumultua, cê tá ligado? Então não existia agressão lá dentro. Existia você conversar. Você não podia nem xingar o cara. Você chegar lá e falar, xingar a mãe do cara, um palavrão desse aí, você tava no maior problema. Você não tinha só que matar o cara, porque a gente, por exemplo, você já fez nós passar como errado, você xingando a mãe do cara, você xingando o cara. Então, até Entrou no BO. palavrão era difícil lá dentro, você tá ligado? Ao contrário do que a mídia e muitas pessoas põem, porque isso passa a ser uma justificativa, né? Passa a ser uma justificativa. Por que os caras entrou? Os caras entrou por causa disso. Então, quando os caras entram fuzilando. Chegar, nós desce nesse caminho, muitas pessoas foram mortas também. Chegar lá, nós temos que ficar nessa posição, inclusive dessa camisa aqui, ó. A gente fica nessa posição lá embaixo, todo mundo mão na cabeça, cegado agachado. E também houve muitas mortes. Inclusive, teve um polícia e quando nós estávamos lá embaixo, ele falou assim: quem que tá ferido? Putz, aí teve uns caras, vem cá, quem mais? Não. Pegou essas pessoas, levou pra barbearia, que era o lado da igreja evangélica a igreja, uma igreja evangélica que tinha lá, e Nossa. nós escutou vários tiros. Primeiro nós escutou os cachorros, uá, uá, aí aqueles gritos, ai, cara, um grito monstro. Tá ligado? E os cachorros, uau, dava pra saber que eram os cachorros que estavam estraçalhando. Aí daqui a pouco nós escutamos um monte de tiro. Aí aquele silêncio ali naquela parte, mas ainda tava aquela barulheira do pavilhão e tal, né? Aí passou uns 30 minutos, 40, o policial veio. Falou assim: quem mais tá ferido aí? Que esses daqui já foram todos medicados e tal. Tem mais ferido aí? Tem mais ferido? Todo mundo ficou quieto, né, meu? Já sabia que aquelas pessoas elas tinham sido Executada. assassinadas, né? Mas executadas. E aí a gente tivemos que voltar para a cela, e nessa volta da cela para a cela também,
Você tá ligado? Teve muitas pessoas que foram mortas. Eu parei bem na entrada, assim, na hora que eu ia subir, o polícia me parou. Eu falei, meu Deus do céu. Porque você tinha que estar com a cabeça pra baixo, então você só tá vendo as botas. Aí eu escutei o polícia falar, você tá cansado, ladrão? Tá cansado? Eu falei, não vou nem responder, porque eu tava sentado ali, eu vou responder, mas não é comigo, não é possível. Você tá ligado? Aí eu fiquei quieto, aí eu escutei um cara respondendo. Tô, aí eu escutei o tiro, pá! Aí o cara, ele tava fora do alcance meu, você tá ligado que eu tô com a cabeça pra baixo, você não podia levantar a Não dá pra ver, cabeça, você levanta a cabeça, você morre. Só que quando ele tomou o tiro, ele caiu no meu alcance, que o corpo dele bateu e veio, você tá ligado assim, que tipo quicando. Aí eu olhei, mano, eu conheci o cara que foi o finado do Tubarão.